né? Tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciar, na verdade continuar aqui o nosso assunto, que é a condução de calor, né? Neste bloquinho aqui nós vamos analisar a condução de calor de forma unidimensional em condutores que tenham simetrias cilíndricas e esféricas. Tá? Nós já estudamos um pouquinho a simetria cilíndrica, né, no capítulo anterior. A gente vai voltar a falar algo mais ou menos parecido, inserindo aqui a condição de geração interna de calor e também inserindo cilindros com camadas compostas, para a gente ver o que acontece. Ok? Pois bem, então nós vamos aqui iniciar falando sobre cilindros maciços, né, com geração interna de calor. Então considere o seguinte, considere que você tem aqui um cilindro de comprimento L, tá aqui, tá? Ele tem um raio aqui que nós estamos chamando de R0, tá? E este TS que aparece aqui é a temperatura da superfície. Bom, então, a equação geral do calor, né, aquela que nós desenvolvemos logo no comecinho, diz o seguinte, que o Laplaciano, né, ao quadrado, o Laplaciano, né, que é o gradiente ao quadrado da temperatura, é igual à taxa de geração de calor volumétrico, por isso tem essas três linhas que estão aqui, o G é de gerado, K é o coeficiente de condutividade térmica, né? Isso aqui é igual à variação da temperatura com o tempo, né, vezes 1 sobre alfa, onde alfa é o coeficiente de difusividade, tá associado com o calor específico, a massa específica e com a condutividade térmica no meio. Tá? Já vimos lá anteriormente. Pois bem, no nosso problema aqui, a gente vai considerar que o regime é permanente, ou seja, que não existe variação de temperatura com o tempo. Né? Dada uma seção lateral, né, dado um eixo, né, interno, a temperatura que atravessa a seção desse eixo, ela é constante. Tá? Naquele ponto ela é constante. Vocês se recordam que o Laplaciano é uma operação que é a segunda derivada de uma grandeza em relação a uma dada direção. Então, quando você tem o Laplaciano em coordenadas cartesianas, o Laplaciano representa a segunda derivada da função em relação a x, a segunda mais a segunda derivada em relação a y, mais a segunda derivada em relação a z, em coordenadas cartesianas. Porém, a simetria do nosso problema aqui faz com que seja mais simples a gente aplicar o Laplaciano em coordenadas cilíndricas. As coordenadas cilíndricas identificam um determinado ponto a partir de um raio, a partir de um ângulo que rotaciona ao redor de um eixo e a partir de uma coluna de uma altura z. Tá? Essa expressão que aparece aqui, tá? Vamos mudar de cor, essa expressão aqui, olha, representa a operação matemática Laplaciano em coordenadas cilíndricas. Tá? Então, o R é o raio, né? O φ é o ângulo de rotação e Z é a altura de coluna. Pois bem, então vamos às hipóteses iniciais para que a gente possa analisar a nossa equação da condução de calor. Veja, a nossa simetria ela é radial, de tal forma que o calor que está sendo transmitido em uma dada direção é igual ao calor que está sendo transmitido em outra, ou em outra, ou em outra. Ou seja, não existe uma direção preferencial para isso. Por isso, esta parcela que mostraria esta variação, tá, ela vai ser igual a zero. Ou seja, no meu Laplaciano, essa parcela aqui vai sumir. Além disso, eu não tenho uma variação de temperatura ao longo do comprimento do tubo. Poderia ter, se houvesse esta parcela aqui seria considerada, mas como eu não tenho, né, eu tenho um tubo longo, essa temperatura ao longo dele é constante, então esta parcela aqui
também é zero. Não tenho essa variação, não tem essa taxa. Se eu aplicar o Laplaciano aqui, fazendo essas simplificações, a gente vai chegar nessa expressão que está aqui. Né? E aqui existe até uma facilidade a mais. Como eu tenho somente uma variável, né, o φ e o z não aparecem, a única variável que a gente tem é o r, as derivadas parciais se tornam derivadas totais. Então, este del, que representa a derivada parcial, né, eu posso simplesmente reescrever como d de derivada total. Pois bem, então, quando eu pego essa expressão, né, que é uma equação diferencial, né, o que a gente está querendo saber? Se é uma equação diferencial, a gente está querendo saber quanto que vale a variável. É uma segunda derivada, então eu preciso realizar duas integrações para achar o comportamento da temperatura com R. Tá? Então, se eu integrar essa primeira expressão, na verdade, se eu pegar aqui este R que está aqui, ó, jogar lá para o outro lado, tá? Pegar esse conjunto, né? Jogar para o outro lado da igualdade, pegar este R, passar multiplicando, né? Pegar este dr e passar multiplicando também, eu fico com essa expressão. Então eu vou ficar aqui, olha, com r dt dr, que é esta parcela que está aqui. Então essa parcela é essa que está aqui. Estou pintando. Este outro termo teve um r que estava no denominador, passou multiplicando, que é esse que está aqui, e o dr que estava aqui também passou multiplicando. Então, quando eu integro o sinal negativo, é por ter passado para o outro lado da igualdade. Então, quando eu integro, né, eu tenho o quê? Eu tenho a derivada de uma função integrada. A derivada de uma função integrada é a própria função. É o que aparece aqui, ó, r dt dr. E do lado de cá, a integral de r, que é a minha variável, é r ao quadrado sobre 2. Então eu tenho a constante Q, que é a taxa de geração de calor, repetida aqui, né? O K, repetido aqui, e r ao quadrado sobre 2, que é a integral. Tá? É o resultado integral. Mas como é uma integral indefinida, né? A gente não está colocando limites ainda, toda integral, ela indefinida, pressupõe uma constante. Você tem aquela família de primitivos, então você tem uma constante aqui. Tá? Então, este formato aqui fornece a primeira integral. Mas agora eu preciso integrar isso aqui novamente. Tá? Então, para integrar novamente, eu faço o seguinte: eu isolo o dt desta equação. Então, eu tenho aqui, olha, esse dt, eu isolo ele. Pego o dr, passo multiplicando, pego o rzinho, passo dividindo e integro o conjunto. Então vai ficar a integral. Lembra que aqui eu tinha um r quadrado, com este rzinho que passou dividindo sobrou somente r. Né? Este dr que estava no denominador eu passei para cá, de um lado do outro, aquele r que estava multiplicando passei dividindo aqui e aqui. Né? E quando eu integro essa expressão, eu chego neste formato de equação. Ou seja, o comportamento da temperatura, tá? Ele deve-se à parcela de geração de energia, da condutividade térmica, da distância ao quadrado, mais uma constante vezes o logaritmo neperiano, né, de R, que é o resultado da integral de dr sobre R. E mais uma constante C2. Tá? Então, o nosso papel agora vai ser determinar essas constantes e conseguir escrever essa equação como um todo para primeiro analisar qual é o comportamento da temperatura, né, de um condutor maciço com simetria cilíndrica perdendo calor para o meio externo. Para que a gente possa determinar aquelas constantes C1 e C2, né, vamos analisar os dados que a gente tem, se a gente tem alguma informação. Bom, a primeira informação que a gente sabe, né, é aquela que diz para a gente que a temperatura da superfície do cilindro é um número chamado Ts. Né? E isso acontece quando o raio é igual ao raio do meu cilindro. Então, a primeira condição de resolução para determinar aquelas constantes é saber que a temperatura na superfície do cilindro é Ts. Ou seja, quando R igual a R0, a temperatura é igual à temperatura
da superfície. Bom, fora isso a gente não tem muito mais informação, mas eu posso dizer o seguinte, uma informação que a gente consegue tirar aqui é que se eu pegar exatamente o eixo do meu cilindro, né? No eixo do meu cilindro a temperatura é constante, dentro daquele eixo a temperatura é constante, ela poderia variar, que não é o caso, mas ela poderia variar em Z, tá? Mas ela não varia em Z, tá? Portanto, ela varia só com R para fora, exatamente na linha ela não varia. Pois bem, então o que representa isso? Bom, se eu pegar aquela expressão anterior, tá, e analisar o que acontece com a derivada da temperatura com R para R igual a zero, tá, isso faz com que o resultado seja zero. Por quê? Porque naquela linha a gente não tem variação. Então a variação da temperatura com R é zero, porque naquela linha para R igual a zero, o resultado é zero. Então, se eu pegar aquela expressão derivar, eu chego nessa expressão aqui, e se eu tomar R igual a zero, né, a gente consegue tirar alguma informação sobre as constantes. Então, olha só, pegando aquela expressão anterior, derivando e igualando a zero, e fazendo R igual a zero, a gente precisa tomar um certo cuidado. Por quê? Veja, este R que está aqui, né, não tem problema ele assumir valor zero. Mas este outro aqui tem. Então, o fato de aparecer um R no denominador, eu não posso simplesmente substituir por zero. Né? O que eu posso é fazer o R tender a zero. Tá? Então, se eu fizer o R tender a zero, tá? Para que a expressão fique zero, significa que o C1 deve ser zero. Tá? Então, substituindo isso na equação, né, quando R igual a R0, eu consigo tirar uma informação a respeito do C2. Tá? Então, o meu C2 vai ser a temperatura de superfície mais uma constante que está aqui. Olha, tá? Portanto, né, substituindo o C1 e o C2 lá naquelas equações anteriores, a gente vai chegar que é a temperatura, né, ou seja, o comportamento da temperatura em um fio maciço, né, com geração interna de calor, que não é vazado. Né. Num fio desse tipo, eu tenho a taxa de geração de calor por volume, dividido por 4 vezes K, K é a condutividade térmica, R0 é o raio do meu condutor, do meu cilindro, R é a posição que me interessa calcular a determinada temperatura, mais a temperatura da superfície. Então note o seguinte, verifique que este comportamento, quase tudo é constante, a única variável aqui é o meu R2. Então aqui, olha, se eu tenho um comportamento de R2, significa que a temperatura tem comportamento parabólico. E veja, como este R é negativo, o comportamento ele é decrescente. Bom, para que você tenha um comportamento decrescente, significa que a temperatura máxima ela deve estar exatamente, né, quando R igual a R0. Tá? Opa, ali no finalzinho eu comentei R igual a R0. Não, a temperatura é máxima quando R é zero, ou seja, exatamente no eixo de simetria do meu cilindro. Tá? Bom, mas continuando aqui. Vamos supor uma outra situação. Vamos supor agora que a gente tem um tubo, tá? E este tubo esteja revestido externamente por um isolante térmico ideal, né, e que gere calor de maneira uniforme, porém o seu interior seja mantido a uma temperatura constante, Ti. Então imagine o seguinte, você tem um tubo, tá? Ele gera calor, por exemplo, passa corrente por ele, tá? Você por dentro, você mantém uma temperatura constante, por exemplo, passando um determinado fluido, né? Você tem esse tubo revestido externamente e lá de fora você tem uma outra situação, tá? Uma outra temperatura. Então, para uma situação como essa, como que a gente mede a distribuição de calor, o fluxo de calor que é removido e a temperatura de calor e a temperatura da superfície externa?
Pois bem, então, como sempre, né, para cada problema, a gente não tem uma solução padrão, né? A gente sempre deve buscar soluções gerais. Então vamos supor que você já tenha é, analisado a simetria cilíndrica e tal, e tenha chegado nessa equação que está aqui. Tá? Pois bem, então como que a gente vai utilizar essa equação? Bom, olha só, a primeira condição está relacionada com a temperatura que a gente conhece. Aí você fala, bom, que temperatura que a gente conhece? A gente conhece dentro daquele tubo a temperatura interna. É a temperatura, sei lá, de um fluido de refrigeração, por exemplo, que está passando ali por dentro. Tá? Então está aqui, temperatura interna. Do lado externo, né, se o meu cilindro, né, se o meu tubo estiver tiver revestido por um isolante térmico, né, e eu não tenho perda de temperatura, tá? Ou seja, o gradiente de temperatura para R igual ao raio externo deve ser nulo. Tá? Ou seja, a variação do calor, né, com o raio, quando o raio for o raio externo, é zero. Pois bem, então, assim, se eu fizer essas considerações, ou seja, se eu voltar à equação anterior, né, verificar o fato da temperatura interna ser conhecida, quando o raio interno, quando eu conheço o raio interno, com essa temperatura, que é a temperatura interna, né, e se eu derivar aquela expressão com R, né, substituir o raio igual a R0 igual a zero, eu consigo achar as condições de contorno, né, e eu consigo determinar o comportamento da temperatura. Então, essa expressão aqui é uma expressão importante, né, porque ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que o comportamento da temperatura deve-se à taxa de calor gerado, tá, multiplicado aqui por essa expressão que é R1 menos R sobre RE. Então, RI é o raio interno, R é a posição genérica qualquer no interior da casca cilíndrica e RE é o raio externo. Ln aqui representa o logaritmo neperiano, R é a posição, RI é o raio interno do meu tubo, né? E TI é a temperatura interna. Então, essa expressão aqui, olha, nós vamos voltar a usar ainda hoje, é uma expressão bastante importante. Bom, se a gente quiser calcular agora o fluxo de calor que atravessa as paredes, né, deste meu cilindro, né, que eu vou usar? Eu vou usar a equação de Fourier. A equação de Fourier diz para a gente que a taxa de calor transmitido é menos K, que é a condutividade térmica, vezes a superfície que o calor está atravessando, dTdr. Tá? E essa área aqui, então, é o seguinte: se você imaginar que você tem aqui, olha, um cilindro, né, é a área de um cilindro. A área de um cilindro, você pode pegar o perímetro do cilindro, né? Então é como se você cortasse isso aqui, pegasse esta medida que é o perímetro, este perímetro é 2πr, multiplicado pelo comprimento, que é daqui aqui, que é o L. Pois bem, então se eu substituir essa área aqui, né, e se eu pegar o dTdr, que é esta derivada desta expressão aqui, né, e substituir na equação de Fourier, né, eu vou obter isso daqui. Olha. Eu vou obter que a quantidade de calor, a taxa de calor por comprimento, por unidade de comprimento, é π vezes a quantidade de calor gerada. Tem os três apóstrofes aqui, que é para dizer que é por volume. Raio externo menos raio interno. Tá? Bom, a temperatura na superfície ocorre quando R for igual a RE. Né? Então, para saber a temperatura, basta pegar isso aqui e substituir lá em cima. Então, o nosso problema, que pedia para você calcular as temperaturas, o fluxo de calor e a temperatura na superfície, está resolvido.
Vamos acompanhar aqui um exemplo, né? Nesse problema aqui, eu tenho um fio de aço inoxidável, né, de 3,2 milímetros de diâmetro, 30 centímetros de comprimento, né, e eu aplico uma diferença de potencial nos terminais desse fio de 10 volts. Tá? O fio está mantido em um meio que está a 95 graus Celsius e o coeficiente de convecção vale 10 kW por metro quadrado Celsius ou Kelvin. A resistividade do fio é 70 microohms centímetro e a sua condutibilidade térmica, que é aquele alfa, vale 22,5 watts. A sua condutividade térmica, né? Não é condutibilidade térmica, só condutividade térmica, vale, pode ser condutibilidade também. Ela vale 22,5 watts por metro Celsius ou metros Kelvin. Então ele quer saber qual é a temperatura no centro do fio, que é a temperatura máxima. Bom, então pensa no seguinte, você tem um fio que gera calor, tá? Porque tem uma corrente elétrica passando por ele, e a gente sabe que quando a corrente elétrica passa por um fio, por conta da sua resistividade, né, ele gera calor por efeito Joule. Tá? E a medida da quantidade de calor que é emitida por unidade de tempo pode ser medida a partir da equação da potência. Então, a potência, que é a potência dada pela diferença de potencial vezes a corrente que atravessa, se a gente lembrar lá da lei de Ohm, que U é igual a R vezes I, no lugar deste I, eu posso substituir por U sobre R, e a potência pode ser calculada, portanto, pela diferença de potencial ao quadrado sobre R. Lembra que potência é medida em watts. Tá? A resistência do fio é medida pela resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela seção que é atravessada pela corrente elétrica. Tá? Então, se eu substituir os números todos aqui, eu consigo determinar qual é a taxa de geração de energia. Ou seja, eu pego esses 10 kW, né, 10 ao quadrado, divido aqui pela resistência, né, consigo achar quanto que vale a minha potência. Tá? Então, eu sei o seguinte, que nesses 30 centímetros de comprimento, este fio de aço inox gera uma energia de 3,830 kW ou 3.830 watts. Né? Como que 3 pontos? Né? É a potência, ou seja, a quantidade de calor gerado por unidade de volume. Né? Eu calculo o volume do cilindro dado aqui por essas unidades, né? E consigo descobrir quanto que vale a taxa de calor gerado, né? A taxa de energia gerada pela passagem de corrente elétrica por unidade de volume, que é esse número que está aqui. Pois bem, então uma coisa importante que nós temos aqui é o seguinte, quando você tem uma taxa de energia sendo emitida de uma superfície para um meio, né, existe uma condução de calor dada pela lei de resfriamento de Newton, que é aquela que diz que essa quantidade de calor, ou seja, a taxa de energia, é igual ao coeficiente de convecção, que é o H, vezes a área, vezes a diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura externa. Tá? Então eu tenho calor que está sendo emitido da superfície do meu fio, tá? Para fora aqui. Aqui fora eu tenho a temperatura, que é a temperatura de 95, e eu tenho a temperatura da superfície. Bom, se eu utilizar as condições de calor que está sendo dissipado para fora, né, eu consigo calcular qual é a temperatura da superfície. Então, a temperatura da superfície, usando essa equação anterior, dá 222 graus Celsius. Pois bem, então agora eu faço o seguinte, já que eu tenho a temperatura da superfície e que eu sei a quantidade de calor gerado por unidade de volume, tá? Eu consigo usar aquela equação da transferência de calor que nós tínhamos anteriormente
nessa expressão. Então, a minha temperatura era dada pela taxa de geração de calor por unidade de volume sobre 4 vezes K, que é a condutividade térmica do fio, né, vezes o raio menos o raio que me interessa, TS. Como a temperatura é máxima para R igual a zero, se eu fizer R igual a zero aqui, eu consigo descobrir quanto que vale a temperatura no centro. Então, se eu fizer essa conta, eu acho os 267, que é uma das coisas que o problema pede. Pois bem, vamos analisar agora o seguinte. Suponha que você tem aqui um cilindro, mas com camadas sobrepostas, com camadas que tenham raios diferentes, que tenham condutividades térmicas diferentes. Consequentemente, apesar da taxa de calor que está sendo transmitida através do meio, a taxa, o que é sempre o mesmo, né, você tem comportamentos distintos para cada camada. Ou seja, suponha que aqui dentro você tem uma dada temperatura, né, a temperatura que você tem deste ponto em relação à superfície interna é diferente, porque você tem uma taxa de calor perdida, uma variação de temperatura, uma queda de temperatura por conta de convecção. Aí você tem uma temperatura T2 na interface entre a camada 1 e a camada 2, depois uma temperatura T3 entre a camada 2 e a camada 3, e uma temperatura T4 entre a camada 4, né, e o meio externo. Essa temperatura aqui, T4, é a temperatura da superfície. A gente deve levar em consideração que aqui, olha, nesta região de fora, você ainda tem uma queda de temperatura para cá, né, por conta também do coeficiente de convecção. Tá? Então, em termos de resistência térmica, a gente tem uma primeira resistência térmica neste trecho, que é da convecção, depois devido à condutividade térmica do meio A, do meio B, do meio C, e depois ainda uma queda de temperatura por conta da convecção na saída. Acontece que nós também já verificamos como medir as temperaturas, ou melhor, as resistências térmicas, em função das características de cada meio. Então, a resistência térmica devido à convecção na face interna é dada por essa expressão, né? Nas camadas, eu tenho aqui devido à primeira camada, a segunda camada, a terceira camada naquele desenho, né? E ainda tenho essa quinta parcela aqui, que está associada com a quantidade de calor perdida, a quantidade de temperatura, a queda de temperatura por convecção na parte externa. Então, este conjunto todo aqui, olha, são resistências térmicas. Então, eu tenho uma resistência 1, uma resistência A, B, C, ou seja, eu tenho uma soma de resistências em série. E como eu tenho uma soma de resistências em série, eu posso substituir todo esse termo aqui, olha, por uma resistência equivalente. Tá? E essa resistência equivalente, tá, junto com as seções que estão sendo trabalhadas, né, fornece para a gente o que a gente chama de coeficiente global. Então, o coeficiente global nada mais é do que este U vezes A, né, nada mais é do que o inverso a soma do inverso das resistências térmicas de cada trecho. Bom, vamos pegar uma situação um pouquinho diferente aqui, que é a situação onde nós temos uma simetria esférica. Bom, da simetria esférica, né, eu poderia partir tranquilamente da equação de condução de calor, aquela equação geral do calor, analisar as condições de contorno, analisar o Laplaciano a partir de coordenadas esféricas, né?
eliminar os termos, como a condução é unidimensional, a única variação que a gente tem é a condição radial, né? Só o raio que varia, o restante é tudo simétrico. Então, eu poderia abordar o problema diretamente usando a equação do calor, né? E calcular uma expressão para a temperatura. Porém, aqui a simetria toda permite a gente fazer algo um pouquinho diferente. Permite a gente partir diretamente da lei de condução de Fourier, da lei de Fourier, que é esta equação que está aqui. Tá? Então, a lei de Fourier, que é esta aqui, diz para a gente que a quantidade de calor é menos a condutividade térmica, vezes a área, vezes dTdr. Pois bem, então olha só, quem que é o A? O A é a seção, é a área de uma superfície esférica, de uma casca esférica, 4πr². Tá? Então, se eu substituir no lugar da área 4πr², tá? E fizer uma separação de variáveis, ou seja, colocar tudo que tem temperatura de um lado e tudo que tem dr do outro, tá? Eu consigo ou isolar a temperatura ou isolar, tá? O que? Particularmente aqui, o que a gente fez? A gente integrou os dois lados dentro, né, dos limites, ou seja, raio 1, raio 2, tá? T1, T2, substituindo esses números, a gente consegue chegar numa expressão para a quantidade de calor que atravessa a seção dessa casca esférica, usando essa expressão. Eu ainda posso chamar 4πk sobre este termo todo aqui, olha, como 1 sobre R, que é a resistência térmica. Então, se eu fizer isso, eu consigo ainda escrever isso aqui também em termos de resistência térmica, e, portanto, eu posso, para cada resistência térmica, usar esta expressão que está aqui. Eu posso, opa, balançou aqui. Eu posso ter diversas camadas, né? Eu consigo inserir um coeficiente de condução de convecção interno, coeficiente de convecção externo, tudo do mesmo jeito. Pois bem, eu vou apresentar aqui um exemplo que é um exemplo bastante comum, né? Está associado a um tubo de vapor e posteriormente vai aparecer um problema para você resolver de forma parecida a esse. Então isso aqui serve como um guia para a solução desse problema. Bom, imagina o seguinte, imagina que você tem um tubo de ferro fundido, na onde vapor de água a 320 graus Celsius escoa no seu interior. Bom, o ferro fundido é um cara que tem uma condutividade térmica de 80 watts, né, por metro Kelvin, conduz bastante calor, perde facilmente, né, e por conta disso, para melhorar essa situação, você reveste ele com um isolamento de lã de vidro, né, com 3 centímetros de espessura. A condutividade térmica da lã de vidro é muito menor que a do ferro fundido, né? Então, basicamente, por isso que ele é o isolante, né? O tubo de ferro praticamente não isola coisa alguma, né? Se você deixasse ao ar, perderia muito calor, né, nesse processo. Então, de toda forma, calor se perde. Ele é perdido por meio externo, né, que está a 5 graus. Né? Então existe aí uma condição de convecção natural e radiação combinados, né? E o coeficiente de transferência, na verdade o coeficiente de convecção combinado aqui, que chama de H2, vale 18 watts por metro quadrado de Kelvin. Né? Se o coeficiente de convecção do tubo, no interior do tubo, né, é 60 watts por metro quadrado de Kelvin, qual que é a taxa de perda de calor a partir do vapor por unidade de comprimento e qual é o gradiente de temperatura da tubulação e do isolamento? Pois bem, então vamos lá. Olha só, aqui você tem uma figura esquemática, né, do problema. Aqui aparece a nossa figurinha. Né? Você tem o vapor lá dentro. E aí o que a gente precisa imaginar aqui? A melhor forma que você tem de identificar este processo é não esquecer nenhuma, mas inserir todas as resistências térmicas que você tem ali no meio. Esse que está indicado aqui. Tá?
Pois bem, então, fazendo os cálculos, né, quais são as resistências térmicas que a gente tem? A gente tem a primeira resistência térmica, que é aquela devido ao coeficiente de convecção interno, depois uma resistência térmica devido ao próprio tubo, depois esse 3 é uma resistência térmica devido ao isolante, e este R4 é uma resistência térmica devido à convecção externa. Tá? Então, cada uma delas tem a sua própria expressão, né? Estão dadas aqui. E o que, que a gente faz? Substitui os números e acha quanto que vale essas condutividades, essas resistências térmicas. Tá? Então, achei primeira, segunda, terceira, quarta. Como estão todas uma à frente da outra, nenhuma é lateral, a resistência térmica equivalente é a soma de todas elas, dá 2,61 watts, graus Celsius por watt, por metro. Aqui vem uma explicação. Olha só, ele não me deu o tamanho do tubo. Você tem um tubo lá, sei lá de quantos metros, já que é um condutor, né, de vapor. A gente não tem muito isso no Brasil, mas é muito comum em outros, em outros países você distribuir vapor da mesma forma que se distribui água. Bom, então, quando eu achei esta área aqui, né, então eu achei essa área A1, A2 e este comprimento L, pelo fato de você não ter o comprimento total do tubo, adote o comprimento de 1 metro. Então você sabe que todos esses cálculos que foram feitos aqui foram feitos para 1 metro. Quando você tiver aí uma quantidade maior, ou quando você tiver o tamanho do tubo, basta multiplicar o resultado pelo tamanho do tubo. Ok? Bom, então aqui, engasguei aqui. Bom, então aqui fica fácil calcular a quantidade de calor, é a diferença de temperatura dividido pela resistência equivalente, né? Temperatura externa 320, interna 320, externa 5, taxa de calor, resistência térmica 261, portanto, transfere-se 121 joules por segundo do vapor para o meio externo. Tá? Isso para cada metro. Então, se você tiver um condutor de 10 metros, você tem 1.200 ou 1.210 watts sendo conduzidos para fora, por exemplo. Né? Então, está aqui. Pedia-se para você calcular a taxa de perda de calor a partir do vapor por unidade de comprimento do tubo. Está feito aqui, 121 watts. Pois bem, a segunda coisa que pedia ali é o gradiente de temperatura da tubulação e do isolamento. O gradiente é você analisar o comportamento, né? Mas para que a gente possa analisar o comportamento, uma coisa importante é perceber o que acontece de queda de temperatura por seção. Então, olha só, inicialmente aqui eu estou fazendo a seguinte análise. Sei que quantidade de calor é a diferença de temperatura por resistência térmica, então eu vou pegar somente a resistência térmica do tubo. A resistência térmica do tubo que a gente calculou ali no slide anterior é 0,002. Como eu sei que transfere-se 121 watts, eu consigo descobrir qual é a queda de temperatura que ocorre nas paredes do tubo. E ocorre uma queda de temperatura de 0,02 graus Celsius, ou seja, praticamente nada, né? Porque a condutividade térmica é alta, então se perde muito pouco, se perde muito calor e a diferença de temperatura é praticamente nenhuma. Né? Então, você encostar a mão num tubo desse aí, você fritou a mão. Né? Bom, aí o isolamento. No isolamento, eu posso usar a mesma expressão, mas como a resistência térmica do isolamento é grande, eu tenho uma queda grande de temperatura. A diferença de temperatura entre a parte interna do isolamento e a parte externa é de 284 graus Celsius, e isso, né, numa espessura muito pequena, porque a lã de vidro aqui tem espessura somente de 3 centímetros. Bom, além disso,
né, eu tenho o seguinte, eu tenho uma queda de temperatura que pode ser medida, né, por conta da convecção interna. Então eu sei que lá o meu vapor está a 320 graus. Porém, na parede interna dele, isso já não acontece, porque eu tenho uma perda por convecção. Tá? Então, essa perda por convecção refere-se à resistência térmica do meio, daquele trechinho de contato entre o vapor e a superfície. Né? Essa resistência térmica é 0,106 e, portanto, eu tenho 12,8 graus, ou seja, dos 320, a temperatura da superfície interna do meu condutor, né, lá do meu tubo de ferro, lá do meu tubo de ferro fundido, é 12,8 graus mais baixa que os 320. Tá? Além disso, a parede externa tem uma temperatura, mas como o lado externo está a 5 graus, também deve existir uma diferença de temperatura. Então também calculo usando a resistência térmica e o coeficiente de convecção externo, né, e consigo calcular qual é a diferença de temperatura. Então olha só, nessa parte externa aqui, olha, eu tenho entre a superfície e os 5 graus do meio, existe uma diferença de temperatura aqui de 18,4 graus. Então essa figurinha aqui do lado tenta representar, olhando de frente, o interior, que é essa parte aqui. Isso aqui é como se fosse o vapor, tá? Essa região aqui é o vapor. Aí eu tenho o ferro fundido, que é este outro trecho aqui. Aí eu tenho o isolamento térmico e o meio externo. E aí, como eu sei que o vapor está a 320 graus, a superfície interna está a 307,2, porque deve-se a esta queda que está aqui. Depois, da superfície interna para a superfície externa, é aquele cálculo do slide anterior, 0,02 graus apenas, ou seja, praticamente não tem diferença. Dessa superfície externa para a superfície externa do isolante, eu tenho uma queda de 284, portanto, a temperatura da superfície externa são esses 23,18 aqui. E ainda eu tenho da superfície para o meio uma diferença de temperatura por convecção, né, que dá aqui 4,8 graus, praticamente 5 graus, tem que ser os 5 graus, né, é só a questão ali dos arredondamentos de cálculo que a gente fez. Tá? Bom, então, além de descobrir o comportamento das temperaturas nas interfaces, eu posso descobrir o gradiente no interior do meio. Então, olha só, para que a gente possa calcular isso, eu vou usar essas duas equações que aparecem aqui em cima. Olha. Então, eu tenho essa primeira equação, que é uma daquelas anteriores, que tem o Ln, diferença de temperatura, tá? E a segunda expressão. Então, o que eu fiz aqui? Isso aqui, olha, representa o meu raio interno, 2,5. Então, esse número aqui é 2,5, meu raio interno. Então, no raio interno, eu tenho aquela temperatura de 307,18 graus. Daqui para cá, tá, que é o meu raio externo, 2,75, do ferro fundido. Então, esse trecho aqui é ferro fundido, tá? Que é ferro fundido, esse pedacinho aqui é aquele pedacinho de ferro fundido. A diferença de temperatura do começo para o final é muito pequena, tá? É 0,02. Agora, daqui até o meio externo, eu tenho uma queda bem acentuada, que é essa curva que está aqui. Ó. Isso aqui não é uma reta, isso aqui é uma curva porque eu tenho um logaritmo, né? Ó, tá aqui. Então, isso vai me resultar lá na parede externa os 23,18 graus que a gente tinha inicialmente aqui calculado lá no slide anterior. Pois bem, então olha só, eu tenho dois problemas propostos aqui a vocês. Eu por hora ainda não sei o gabarito, não sei quanto que devem dar, mas são dois problemas
feitos, né? Os exemplos anteriores, se vocês acompanharem, vão ver que mudam somente os números aqui. A forma de fazer é praticamente a mesma, tá? Além disso, no slide seguinte, vai aparecer aqui um problema que para a gente é importante. Por quê? Porque ele começa a dar forma para o nosso projeto, né? É onde a gente vai começar a relacionar o que a gente conhece, o que a gente está vendo aqui inicialmente, com aquele projeto das 4 disciplinas. Então aqui, dentro do bloco envolvendo transferência de calor, né, o que a gente tem que calcular é a parte do condensador, né? Então aqui vem algumas tarefas, né? A primeira delas é que agora as equipes que já foram definidas anteriormente por tipo de combustível alternativo devem começar a procurar quais são os tipos de condensadores utilizados nessas usinas, tá? Particularmente, o professor Júlio pode dar uma indicação bastante boa de onde procurar essas informações, mas o que a gente tem é um trocador de calor. O trocador de calor está associado exatamente com essas coisas que nós estamos vendo atualmente, ou seja, você tem o vapor, né, que tem uma dada temperatura, e você precisa condensar esse vapor para que ele vire água novamente e aqueça outra vez e gere energia e gire a turbina e volte e condense novamente, né? Um ciclo fechado. Pois bem, por que eu estou comentando isso? Porque esse problema é a princípio algo parecido, né? Então nesse problema aqui, olha só, ele diz o seguinte: o vapor sai a 40 graus da turbina de uma central elétrica a vapor para ser condensado, né, em um grande condensador por água de resfriamento, fluindo através de tubos de cobre, cuja condutividade térmica é 386 watts por metro Kelvin. Esses tubos têm 1 centímetro de diâmetro interno, 1,5 centímetro de diâmetro externo, e a temperatura média da água que é usada para resfriamento é 20 graus Celsius. Bom, o calor de condensação da água a 40 graus Celsius é 2.407 kJ por quilo, né? Os coeficientes de transferência de calor são 13.000 watts por metro quadrado Kelvin do lado do vapor e 200 watts por metro quadrado Kelvin do lado da água, que é o que está dentro do resfriamento, né? Dentro do tubo de resfriamento. Então, com essas condições, ele quer saber qual que deve ser o comprimento necessário do tubo para condensar vapor a uma taxa, faltou a palavra taxa ali, uma taxa de 115 kg por hora. Então entra 115 kg de vapor por hora e, portanto, você tem que condensar 115 kg de vapor em 115 kg de água, né? Então, o processo aqui vai ser a perda de energia necessária para que isso aqui aconteça, ok? É um bom exercício para você começar a brigar com ele, né, identificar todas essas coisas, porque é basicamente os cálculos que nós vamos ter que fazer nos nossos problemas, tá bom? Eu estou dando a resposta aqui, ó, são 622 metros de serpentina, né, necessárias para isso, ok? Então é isso. Eu vou inserir os exercícios da página anterior como tarefas ali no sala de aula, né? Gostaria que vocês resolvessem e anexassem, eu não vou colocar as respostas, né? Que vocês resolvessem a solução, né? Anexassem lá no sala de aula como retorno, tá bom? Então é isso, uma boa noite para vocês, um bom dia para quem vê isso aqui durante o dia e até mais.